Olá, olá pessoal! Mais um vídeo sobre a fonética do português brasileiro. Vamos falar sobre as consoantes laterais e os símbolos do alfabeto fonético para essas consoantes. Antes de começarmos, se você tiver interesse em linguística, acesse o nosso canal no Telegram ou nosso grupo no Signal. Nesses vídeos nós temos falado sobre as consoantes do português brasileiro de acordo com o modo de articulação. Já falamos sobre as consoantes oclusivas, as fricativas e as africadas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as consoantes laterais. As consoantes laterais são semelhantes às consoantes fricativas no sentido de que há uma obstrução parcial da corrente de ar, só que essa obstrução é de natureza central. E essa obstrução central na passagem do ar permite que parte do ar escape pelas laterais da boca. Daí vem o nome consoantes laterais. Nós temos consoantes laterais em palavras como livro, lado, relevo e mala. E em palavras como palha, alho, filho e brilho. No primeiro grupo de palavras, esse som inicial de livro, lado, esse som medial de relevo, mala, é representado por um L de imprensa, como vocês veem na tela. Sempre entre colchetes, porque é o modo de representar a transcrição fonética. Já o som de lhe em palavras como palha, alho, filho e brilho é representado por esse símbolo aí na tela, que é semelhante a um Y de cabeça para baixo e também é parecido com a consoante grega lambda. Esse é o símbolo que a gente utiliza para esse som. Atentem que na escrita do português brasileiro, nós utilizamos duas letras para esse som de lha, o L e o H. Mas isso é um dígrafo, nós não temos dois sons diferentes. Nós temos duas letras, mas essas duas letras representam um único som. Esse único som é representado por um único símbolo, que é esse lhe. Antes da gente terminar, uma observação, porque palavras que são escritas com um L, com a letra L, na posição final da palavra, ou na posição final da sílaba, mas não final da palavra, como Brasil, papel, calma e mal, não vão ter como transcrição fonética desse som o mesmo símbolo L. Porque, na verdade, esse som final de Brasil e papel pode ser pronunciado de duas maneiras diferentes. Na pronúncia mais comum e mais frequente no Brasil, essa pronúncia vai ser semelhante a um U de natureza semivogal. Então, em mal, com L, nós vamos ter exatamente a mesma pronúncia da palavra mal com U. A gente não vai ter uma diferença de pronúncia. Esse som final não é igual ao L. Não é mais um som consonantal, é um som semivocálico. E esse som semivocálico nós não vamos representar com o mesmo símbolo do L de início de sílabas, nós vamos representar por um W. Esse W representa semivogal U. Mas existe também uma outra pronúncia para esse caso em que nós temos o L em final de sílaba ou de palavras, que é a pronúncia mais antiga. Na verdade, é a pronúncia que ainda existe em espanhol, existe no português europeu e existe em poucos locais no Brasil, que é uma pronúncia que ainda é consonantal. O L ainda é pronunciado como uma consoante, como se fosse um L, mas não é o mesmo som do L de início de sílabas, não é o L. É uma pronúncia do tipo Brasil, papel, calma, mal. Em Portugal, por exemplo, o mal com L e o mal com U são pronunciados de maneira diferente, não têm a mesma pronúncia. Para a representação dessa pronúncia consonantal, mas ligeiramente diferente do Lê, nós vamos utilizar um outro símbolo, que é o que está aí na tela, que é uma espécie de L, de imprensa, mas cortado no meio com um tipo de tio. Então nós temos esse som aí, de Brasil, papel, esse aí é ainda o som consonantal lateral. É pouco frequente no Brasil, mas essa seria a representação dele. E o mais usual
No Brasil, é a pronúncia que não é mais uma consoante, mas é uma semivogal e é representada por esse W. Nós ficamos por aqui, então. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as consoantes nasais e, na descrição, há algumas recomendações de livros de fonética para quem tiver mais interesse no tema. Até a próxima e Deus abençoe vocês.